pessoal, beleza? Hoje a gente vai estudar sobre pressão nos líquidos, beleza? Então, pressão nos líquidos é justamente o que? É a pressão hidrostática ou chamada, né, ou conhecida como manométrica. O que é essa pressão hidrostática ou pressão nos líquidos? É a pressão exercida por uma coluna de líquido, beleza? Imagina que eu tenho um recipiente aqui, e dentro desse recipiente eu coloco água, beleza? Então, nesse recipiente vai ter uma pressão exercida por uma coluna de líquido, né? Justamente aqui, qual é o líquido? É a água, beleza? Então, ó, a gente estudou que a pressão é a força pela área, tranquilo? Beleza? Então, ó, imagine que a pressão de uma coluna de líquido é justamente a força desse líquido sobre a área, que a área é justamente essa área aqui, ó. Tem uma área, beleza? Então, galera, quem vai ser a pressão? A pressão vai ser a força do líquido, né? Ou seja, a força peso, beleza? Aqui é a força peso, ó, a força peso da coluna de água, beleza? Então vai ficar assim, ó. Quem é a força? Justamente a força peso, que é calculada como M vezes G, beleza? Aí eu vou substituir aqui, ó, no lugar do F, M vezes G sobre a área. Galera, olha bem. Quem que vai ser pressão? A pressão, lembra lá, gente, que a gente estudou que a massa específica, ó, a massa específica é igual a massa sobre o volume. Beleza? A massa sobre o volume. Então, eu posso escrever que a massa de um corpo é o que? A massa específica vezes o volume. Tranquilo? Aí eu vou substituir aqui no lugar da massa. Vou botar esse aqui, ó. É a massa específica vezes o volume vezes a gravidade sobre a área. Beleza? Sobre a área. O que eu vou fazer agora? Olha bem, galera, o que vai acontecer. Ó, conclusão que a gente pode chegar. Que a pressão hidrostática exercida por uma coluna de líquido é o quê? É a pressão, é a massa específica, vezes o volume. Galera, imagina que eu tenho bem aqui uma altura H. Tem uma altura H. Então, o volume desse recipiente vai ser o quê? A área da base, né? É justamente a área vezes a altura da coluna de líquido. Então, eu vou substituir no lugar do volume aqui, ó, essa equação, ó. Então, vai ficar como? Vai ficar, quem vai ser o volume? Vai ser a área vezes a altura vezes a gravidade sobre a área. Galera, olha bem. Então, eu posso falar que a pressão vai ser justamente o que? A pressão hidrostática. Vai ser justamente que a pressão vai ser a massa específica. Ó, galera, eu posso cancelar área com área, beleza? Então, vai ficar que a pressão hidrostática é a massa específica vezes a gravidade, né? Posso botar aqui na frente, vezes a altura. Galera, conclusão que eu posso tirar que a pressão hidrostática, ela não depende de quê? Da área, beleza? Ela só depende de quê? Da massa específica vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Tranquilo? Beleza? Então, é essa fórmula que a gente tem para achar a pressão hidrostática. Beleza? Aqui, galera, é a massa específica de quê? Do líquido. Ó, deixa eu botar aqui, é a massa específica do líquido. É a massa específica do líquido. A massa específica do líquido, beleza? Então, ó, massa específica do líquido. É a massa específica do líquido, beleza? Então, galera, o que a gente precisa saber agora? A gente precisa saber sobre a pressão absoluta. Então, a gente precisa saber sobre essa pressão absoluta, beleza? Então, ó, lembre bem dessa equação aqui, ó. Lembre bem dessa equação. Ela é muito importante, muito mesmo, beleza? É a pressão hidrostática, é a massa específica, gravidade vezes a altura. Então, galera, é muito comum aparecer o quê? Eles escrever assim, ó, que a pressão hidrostática, é comum eles escrever assim, ó, que a pressão hidrostática é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes H, dGH, beleza? Então, é muito comum aparecer assim também. Só lembrando que é a mesma coisa, tranquilo? dGH, beleza? Pode usar essa, né? Te mostrei como a gente chegou, é muito importante. Ou essa aqui é a mesma coisa, beleza? Tranquilo? Então, agora a gente precisa
estudar sobre a pressão absoluta. E o que é essa pressão absoluta aí? Essa pressão absoluta é a pressão total, entendeu? É a pressão total. Ali a gente olhou só a pressão hidrostática de uma coluna de um líquido. Agora é a pressão total. Ou seja, quem vai ser essa pressão total? Né? Pressão absoluta ou pressão total, é a mesma coisa. Então, galera, imagina que aqui, como esse recipiente está aberto, aqui tem o que? A pressão atmosférica, beleza? Porque está aberto. Galera, então, olha bem. Ó, então, quem vai ser essa pressão total? Quem vai ser essa pressão total exercida em um ponto em um líquido? Galera, deixa eu colocar bem aqui um ponto. Vamos supor que eu tenho um ponto A. Um ponto A. Quem vai ser a pressão no ponto A? Galera, ó, a pressão total, ou pressão absoluta, quem vai ser? Vai ser justamente, ó, vamos supor que aqui tem uma... Deixa eu colocar esse ponto A mais embaixo, aqui, ó. Olha bem, olha bem. Eu tenho um ponto A, e ele tem uma altura HA, beleza? Então, galera, quem vai ser a pressão total? Olha para cima do ponto A, olha para cima do ponto A. Quem está acima do ponto A, né? O líquido e a pressão atmosférica. Então, tu vai fazer o seguinte. Quem vai ser a pressão total? Vai ser a pressão ATM mais dGH, ou Mi, vezes do líquido, vezes GH. Ó, tu pode escrever assim, ó. Que a pressão hidrostática, a pressão total, ou absoluta, é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Beleza? Então, quem vai ser a pressão total? É a pressão atmosférica mais MiGH, ó. MiGH. Essa altura aqui é no ponto A, aqui é a pressão no ponto A. Beleza? E aqui é a massa específica do líquido. Tranquilo? Essa aqui é a equação, essa aqui é a equação. Tu tem que saber. Beleza? Galera, é muito importante. Isso aqui tu não imagina. Às vezes é comum aparecer assim, ó, que a pressão no ponto A, aqui, ó, tu pode substituir por densidade, né, do líquido. É muito comum. Aí aparece a pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais dGH. Beleza? Pode escrever dessa forma. Tranquilo? Então vamos lá. O que a gente precisa saber agora? Muito importante. Olha para cá. Galera, eu preciso saber o seguinte. Quando o recipiente está fechado ou aberto, porque vai ser muito importante essa análise para a gente. Por quê? Pressão na superfície do líquido. A gente pode chamar de P0, tranquilo? Beleza. Aqui o recipiente ele está aberto para a atmosférica, né? Beleza. Ó, então aqui vai exercer a pressão ATM. Vai exercer a pressão ATM, né? Ó, deixa eu botar aqui. Aqui está exercendo a atmosférica, né? Ó, ATM. Beleza. Está exercendo aqui. O recipiente está aberto. Então, quem vai ser a pressão na superfície do líquido? Bem na superfície. Vai ser o quê? Vou chamar aqui de P0. Vai ser quem? Bem na superfície. Vai ser a pressão o quê? ATM, né? Ou seja, A1 ATM. Tranquilo? Então, quem vai ser a pressão ali total? Ó, galera, a pressão total exercida por essa coluna de líquido vai ser o quê? Vai ser a pressão ATM mais o Mi do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. Beleza? Porque o recipiente está aberto. Então, eu olho tudo que está acima dele, né, a pressão atmosférica, eu somo mais a coluna do líquido. Tranquilo? Isso se o recipiente estiver o que, galera? Aberto. Agora a gente vai analisar quando o recipiente está fechado. Cara, tu tem que prestar atenção quando ele está falando. É fechado? É aberto? Tem gás ou não tem? Então, olha para cá. Ó, olha bem. Vamos supor que agora tem um recipiente fechado e com vácuo. Beleza? Ó, fechado. Então, não está exercendo pressão atmosférica. E tem vácuo. Beleza? Ou seja, aqui tem o quê? Tem vácuo. Tem um vácuo aqui. E tá fechado, galera. Aqui, ó, não tem pressão atmosférica, porque tá fechado. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Então, galera, bem aqui, ó, como tem um vácuo, tem a pressão P0. Vai ser 0. Não tem ali pressão, entendeu? Então, ó, a pressão vai ser o quê? É a pressão. Como aqui a pressão não tem pressão atmosférica, vai ser 0 mais o Mi do líquido vezes G vezes H. Beleza? Então, vai ser basicamente isso. Não tem, quando estiver fechado, não tem pressão atmosférica. Então, vai ficar como? Só Mi do líquido vezes G vezes H. Beleza? Por quê? O recipiente está fechado. Não tem pressão o que, galera? Atmosférica. Beleza? Então, o outro caso é quando contém um gás. Quando contém um gás. Aqui tu tem que saber. Ó, galera, imagina que um recipiente está fechado. Não tem pressão atmosférica. Não tem. Beleza? Contendo gás. Mas tem o quê? Tem gás. Não tem a pressão atmosférica. Então, galera, bem aqui,
que tem? Tem um gás, beleza? Então, o que eu preciso saber? Galera, quem vai ser a pressão total? Quem vai ser a pressão total? Em um recipiente fechado contendo gás, vai ser a pressão... Tem a pressão atmosférica? Não tem. Tem a pressão do gás? Aqui, ó. Tem a pressão do gás, ó. O gás tá aqui, ó, enlouquecido. Beleza? Tem o quê? Tem pressão no gás. Então, ó, aqui eu tenho a pressão, não tem a atmosférica. Então, eu vou pegar a pressão no gás mais μ do líquido vezes G vezes H. Beleza? Então, eu levo em consideração essa pressão do gás. Beleza? Tem que levar. É fechado? Tu tem que saber. É fechado? Ah, tá aberto? Tudo em cima dele. Ah, aí atmosférica, tudo que tiver acima dele vai somar. Beleza? Então, o que eu preciso saber mais para sair bem nas questões? Então, é isso aqui, ó. Olha bem para cá. Olha bem para cá. Isso aqui, cara, cai muito, muito, muito. Olha bem. Galera, olha bem. O que eu preciso saber aqui, Igor? Ó, quando eu tenho pressão absoluta em vários líquidos não emissíveis. Ou seja, líquidos que não se misturam. Água, óleo, beleza? Então, o que eu preciso saber? Galera, imagina que bem aqui eu tenho um ponto 1. Bem aqui eu tenho um ponto 1, beleza? Ou seja, daqui para cá eu vou ter uma altura 1. Tranquilo? Concorda comigo? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Imagina que eu tenho bem aqui agora 1.2. Tem 1.2, ou seja, eu vou ter uma altura H2. Tranquilo? Eu vou ter uma altura H2. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Ó, tu concorda comigo? Que bem aqui é a água e aqui em cima é um óleo. Então, bem aqui eu vou ter o quê? Uma massa específica, né? A densidade ali da água vai ser, chamar 1. E bem aqui eu vou ter o quê? A massa específica do 2, né? Que no caso ali é o óleo. Beleza? O que vai acontecer? Galera, do 2. Então, o que vai acontecer aqui? E eu pergunto assim para vocês, quem vai ser a pressão no ponto 1? Quem vai ser a pressão no ponto 1? Eu olho, cadê o ponto 1? Tá aqui. O que tá acima do ponto 1? Eu vou somar tudo que tá acima do ponto 1. Ó, galera, aqui não tá exercendo a pressão atmosférica, ela não tá exercendo aqui? Tá ou não? Tá aberto, tá? Eu vou levar ela em consideração, ó. Então, que é a pressão desse ponto 1 aqui? Vai ser a pressão ATM, vai ser a pressão atmosférica, mas aí agora eu vou levar tudo que tem em consideração. Acima do ponto 1 tem a pressão atmosférica? Tem. Mas também tem o quê? O outro líquido que é justamente o quê? O óleo. Eu tenho que levar. Então, ó, vai ser a massa específica, no caso aqui da água, no caso, vai ser 1, né? Vezes G vezes a altura 1. Mas agora não tem a massa específica, não tem o óleo. Ou seja, vai ser o μ2, né, que é a massa específica ali 2, vezes a gravidade, vezes agora a altura 2. Tranquilo? É assim, velho. Não tem pra onde correr. Entendeu? Tem que saber. O que tá em cima? Ah, eu vou levar em consideração. Então agora se eu perguntar assim, quem vai ser a pressão no ponto 2? Aí vai mudar a história. Vai mudar a história. Porque no ponto 2 só tem um óleo. Então, ó, quem vai ser a pressão total no ponto 2? Vai ser o quem? Vai ser a pressão no líquido, dos líquidos do ponto 2. Vai ser quem? Quem está acima do ponto 2? Galera, é só o quê? A pressão atmosférica. Beleza? Então vai ser quem? A pressão ATM mais quem? A pressão ali que está exercendo ali no óleo. Beleza? Ó, então vai ser a massa específica do óleo vezes a gravidade vezes a altura. No caso aqui vai ser a altura, altura 2, né? É do óleo. Beleza? Galera, é isso, velho. É isso. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem. Ó. Não tem pra onde correr, velho. É isso. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado vocês. Cara, é basicamente isso, mestres. Então, galera, é isso. Galera, façam ali todas as questões da lista que eu vou disponibilizar aqui pra vocês. Entendeu? Então, com essas aulas, tu consegue, velho, caminhar na disciplina de hidrostática. Beleza? Então, sucesso aí na trajetória, viu? Beleza, mestre? Valeu!